Saudações, meus caros. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa de doutorado. Como eu falei em um dos vídeos anteriores, esse ano eu começo o doutorado na URGS. Eu tenho 4 anos para concluir essa pesquisa. E como essa pesquisa é bastante relacionada com a minha prática em sala de aula, como eu quero trazer um pouco dessas experiências da pesquisa, para os meus alunos e como eu quero também dialogar com colegas professores de história sobre essa questão, eu resolvi fazer esse vídeo, enfim, para começar o diálogo. Então, para explicar o tema da minha pesquisa, eu tenho que falar um pouco sobre a minha prática. Desde que eu comecei a dar aula em 2011 no município de Rolante, eu já venho criando vários jogos diferentes, para trabalhar com os meus alunos diferentes temáticas, diferentes conteúdos históricos. Os primeiros foram um jogo sobre a Guerra Guaranítica, um jogo sobre o processo de colonização do Brasil e um outro jogo sobre a Revolução Francesa. Esse eu criei com alguns outros colegas. Analisando essas práticas, analisando essas criações, eu me dei conta que esses jogos, eles, eles estavam representando ali a minha forma, o meu entendimento, as coisas que eu achava importante sobre aqueles conteúdos. Ou seja, aqueles jogos eram também a minha interpretação sobre a história. Assim como quando eu crio um texto para trabalhar com os alunos em sala de aula, com o jogo eu vi que, era a mesma coisa. Eu estava escolhendo as informações que eu achava mais úteis para representar no texto, eu estava dando foco para alguns momentos específicos daquele evento histórico para colocar no jogo. Então eu comecei a me dar conta que, ah, os jogos que eu criava eram também narrativas históricas. E bom, o que que é uma narrativa histórica? Tanto nesse vídeo quanto nos próximos, eu vou evitar colocar definições muito complexas de conceitos, próprios da história aqui, da escrita da história, da teoria da história aqui. Então, falando de forma bem resumida, uma narrativa histórica é simplesmente uma explicação de uma sequência de acontecimentos, que tem um sentido específico, e carrega uma interpretação do próprio autor sobre, aqueles objetos. Ou seja, quando eu faço uma narrativa histórica, eu estou colocando acontecimentos do passado numa sequência lógica para mim, que tem um sentido para mim, um sentido que eu estou elaborando ali, a partir daquele desencadeamento dos sentidos que eu estou dando para aqueles acontecimentos. Então isso é uma interpretação minha sobre aqueles objetos, sobre aquelas coisas que aconteceram que eu estou narrando ali. Num jogo, a gente está contando uma história. A gente, tem o objetivo, as regras têm algum sentido, os acontecimentos que vão aparecendo no jogo quando se faz um jogo baseado em história, ele carrega significados, ele carrega escolhas de quem criou aquele jogo. Então, por esses motivos, o jogo é uma narrativa. O jogo constrói sentidos sobre alguma coisa. Os jogos contam alguma história. Bom, ao mesmo tempo que eu comecei a refletir e até elaborar alguns artigos sobre essas práticas do uso de jogos em sala de aula, eu comecei uma outra experiência. Eu ensinei alguns alunos, enquanto eu estava no colégio de aplicação, a criar jogos. Eu fiz algumas oficinas que duraram um semestre, em que eu apresentei alguns jogos que eu criei, alguns modelos de jogos, para que os alunos, depois de algum tempo, escolhessem um tema histórico, um assunto dentro da história que eles gostassem e criassem um jogo sobre eles. Eu comecei a ver, dentro desses jogos, dentro das criações desses alunos, que, eles conseguiam colocar naqueles jogos ideias de história, algumas concepções históricas super complexas, que eles não apresentavam nos textos deles.
na escrita, essas ideias não apareciam. E é exatamente daí que vem, o meu projeto de doutorado. O que eu quero entender nessa pesquisa? Como os alunos conseguem construir narrativas históricas a partir da linguagem lúdica, ou seja, a partir dos jogos, que eles criam. Então, ao longo dessa pesquisa, eu vou oferecer algumas oficinas para os meus alunos, ensinando eles a criar jogos, incentivando eles a criar jogos, e vou analisar como esses alunos estão pensando história a partir dos jogos. Como eles conseguem falar o que eles pensam, construir as suas significações sobre aquele conteúdo histórico a partir do lúdico. Como vocês puderam ver, a narrativa histórica é o principal elemento dessa minha pesquisa. Para mim e para vários outros historiadores, pesquisadores dentro da área do ensino de história, a questão da competência narrativa, ou seja, o ensino de como construir narrativas históricas para os alunos é algo fundamental. É o principal objetivo de um professor de história. Para ilustrar a importância da narrativa dentro do ensino de história, eu separei um trecho de um texto de um desses historiadores bem importante, o senhor John Heisen, que faz relações entre ah, as ideias dentro do ensino de história e as ideias que foram construídas ao longo dos anos na área da teoria da história. Então, o que ele vai dizer sobre a importância da narrativa? A qualificação máxima que se deve obter pela aprendizagem histórica é justamente a aptidão da consciência histórica, de poder constituir sentido acerca da experiência do tempo, de modo que, baseada nessa experiência, poder orientar-se intencionalmente ao longo do tempo da sua própria vida prática. É um trecho aqui que talvez seja um pouco confuso, mas explicando de uma forma simples. O que o Risen está dizendo? A disciplina de história nas escolas deve ajudar os estudantes a criar, a elaborar as suas próprias interpretações, as suas próprias narrativas sobre o passado. Nas próximas semanas, eu vou colocar vídeos para tentar fazer esse processo do curso de criação de jogos relacionados à história aqui no meu canal. Tanto para professores que tenham interesse na área, quanto para os alunos que serão minhas cobaias, que vão participar da experiência de criação de jogos relacionados à história em sala de aula. É isso então, pessoal. Eu espero que esses vídeos sirvam como pontes para a gente poder dialogar tanto com alunos quanto com professores dentro da área de história sobre o que a gente pode fazer, o que vocês esperam, o que vocês gostariam que a gente pensasse sobre essa área dos jogos no ensino de história.